Graça e paz, meus queridos. Mais uma vez, estamos aqui para ouvir, entender e colocar em prática a palavra de Deus na nossa vida. E eu quero falar sobre os processos da conversão. E claro, vamos olhar aqui o texto que está em Lucas capítulo 5. E eu já vou ver o versículo 11. Lucas capítulo 5, nós vamos agora ver o verso 11, que diz assim: E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Seguiram aqui Jesus. Bom, esse contexto, ele vai mostrar ao longo desse texto, desde o verso 1 até esse último verso, o 11, ele vai mostrar alguns processos que aconteceu ali, que é muito parecido, semelhante com o processo de conversão. E é onde nós temos que pensar se passamos por esse processo, se estamos passando, ou em algum momento você vai identificar, olha, eu preciso passar neste ponto aqui, eu ainda não passei, eu preciso passar por esse processo. Bem, primeira coisa que temos que notar, Jesus, ele ainda não tinha chamado os seus discípulos, estava ali Pedro, André, João e o seu irmão Tiago, eles eram sócios. Pedro e André, eles eram sócios de João e Tiago, eles eram pescadores. Naquele momento, Jesus chega até onde eles estavam lavando a rede, como diz o verso 1 e 2. Eles estavam ali lavando a rede porque eles passaram a noite inteira sem pescar nada. E aí Jesus chega, entra no barco de Simão, aí estamos no verso 3. Jesus entra no barco de Simão, que é Pedro, e ele diz a Pedro: Pedro, vai, se afasta da terra, vamos para o mar, porque eu vou pregar, eu vou ensinar a multidão, vamos para o mar. E aí Pedro, ele vai até, se afasta da terra, para que Jesus possa dar o seu ensinamento. Já aqui, nós aprendemos algo. O primeiro processo da conversão é nos afastar do mundo, nos afastar, desligar das coisas terrenas. Porque há muitas pessoas que querem, sim, ter um compromisso com Jesus, mas ainda querem os valores desse mundo. Ainda quer estar, de alguma forma, ligado às coisas que o mundo oferece. E a primeira coisa que Jesus faz é entrar no barco de Pedro e pedir para que Pedro se afaste. Então, sim, a primeira coisa que temos que fazer é deixar Jesus entrar e nos afastar daquilo que não é do céu, nos afastar do mundo, nos afastar da terra. Então, sim, deixa Jesus entrar na sua vida, assim como ele entrou no barco de Pedro, sem nenhuma resistência. Pedro falou: opa, peraí, Jesus. Você está entrando aqui no meu barco? Como assim o senhor vai entrando assim? Não houve resistência. Jesus entrou no barco de Pedro e pediu: Pedro, agora que eu entrei, vamos nos afastar daqui. Deixa Jesus entrar na sua vida e se desligue, se afaste daquilo que não é do céu, daquilo que é da terra, dos valores desse mundo. E o texto segue, no verso 4, Jesus ele começa a pregar, Jesus começa a ensinar. E nesse momento de ensino, Jesus ele dá uma ordem, e ele fala: Pedro, jogue a rede novamente. Aí Pedro: mas a gente tentou pescar a noite inteira, não pegou nada. Mas como o Senhor falou, como o Senhor deu uma ordem, eu vou obedecer essa ordem. E quando Pedro obedece à ordem de Jesus, ele faz uma pesca maravilhosa. Outra coisa que nós aprendemos no processo da conversão é ouvir e obedecer. Jesus disse uma palavra, Jesus ordenou a Pedro. E Pedro falou: olha, Jesus, eu já tentei, passei a noite inteira tentando pescar, mas como o Senhor disse,
sobre a tua palavra eu vou lançar as redes, eu vou tentar novamente. Então, nós aprendemos que no processo de conversão eu tenho que ouvir e tenho que obedecer. E Pedro, depois que ele pescou, diz o verso 5, 6 e 7, que houve uma pesca maravilhosa, muitos peixes, ele chama os outros ali para ajudar, os seus sócios para ajudar. E diante dessa pesca tão maravilhosa, o verso 8, Pedro ele se ajoelha e ele fala: Jesus, eu sou pecador. Eu sou muito pecador, eu não mereço isso, se afaste de mim que eu sou um pecador. E aqui entra outra lição. No processo da conversão, eu tenho que reconhecer o meu pecado. Eu tenho que reconhecer quem eu sou e quem Deus é. Eu tenho que reconhecer quem eu sou, o meu lugar e o lugar de Jesus na minha vida, quem Jesus é. Ele reconheceu Pedro naquele momento, diante daquilo que Jesus ordenou, e ele fez, e ele obedeceu. Ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu quem ele era. Ele falou: Jesus, eu sou muito pecador, eu sou pecador. No processo de conversão, na nossa caminhada com Jesus, nós temos que reconhecer o nosso pecado, a nossa fraqueza, a nossa dependência que temos de Deus. Somos pecadores e dependemos de Jesus. Nesse momento, aí vem outro processo. Quando ele reconheceu sua fraqueza, seu pecado, reconheceu a soberania de Jesus, aí diz o verso 10, que Jesus o chama. No verso 10, Jesus disse para ele: Pedro, agora você vai ser pescador. Você vai continuar sendo pescador. Mas agora você vai ser pescador de homens. Você vai ser pescador de pessoas, de almas. O que Jesus está dizendo para Pedro aqui? O que Jesus está dizendo para Pedro? Que agora ele ia servir o reino, ele ia servir ao Senhor, ele ia servir o reino com as habilidades que Pedro já tinha. Jesus não está chamando Pedro para ser algo que ele não ia conseguir ser. Jesus não está chamando Pedro para ser uma coisa que ele não tinha habilidade, que ele não sabia, que ele não ia conseguir. Jesus está chamando Pedro para ser o que ele já sabia ser, o que ele conhecia, porém, ele ia usar as suas habilidades agora para Deus. Pedro iria continuar sendo um pescador, só que agora para o reino de Deus. E aqui eu aprendo mais uma lição. No processo da caminhada com Cristo, no processo da conversão, da minha caminhada com Jesus no reino, o Senhor me chama para servir a Ele, servir o reino, servir a minha comunidade, servir a minha instituição. Quando eu falo instituição, a minha comunidade, é que eu quero deixar muito claro que servir o reino não é só ser um cristão aleatório, um cristão sem ter um pastor, sem ter uma igreja, sem ter... Não, eu estou dizendo que nós temos que ser cristãos, mas ter um endereço, ter um pastor, ter irmãos, ter uma comunidade, ter um lugar aonde eu possa servir, entende? Não ser mais um cristão aleatório, sem um pastor, sem uma liderança, entende? Então eu estou deixando muito claro, quando eu falo ser cristão, servir o reino sim, aonde eu estiver, claro, aonde eu estiver eu vou servir a Jesus, eu vou ser testemunho, mas eu tenho que ter sim um lugar onde eu sou pastoreado, onde eu sou cuidado, onde eu sou ensinado, onde eu tenho comunhão, onde eu tomo a ceia, onde eu
tenho comunhão com os meus irmãos, enfim. Então eu vou servir o reino. E de que forma que eu vou servir? Como que eu vou servir? Com o que você já sabe. O que você sabe fazer? Você é um mestre de obras? Você é eletricista? Você é motorista? Você sabe fazer bolos, doces, salgados? Você sabe limpar? Você sabe tirar pó? Sabe limpar? É isso. Sirva o Senhor, sirva ao reino de Deus, sirva a sua comunidade cristã com o que você sabe fazer. Você é uma pessoa que sabe ter zelo pelas coisas? Você sabe organizar evento? Você sabe trabalhar com coisas automáticas? Você sabe mexer em computador? Enfim, sirva ao Senhor com o que você sabe. Veja o que você sabe fazer. Você vai continuar fazendo o que você sabe, agora para o reino de Deus. Foi assim que Pedro foi chamado e é assim que somos chamados. E por fim, é o versículo que nós lemos, Pedro deixou tudo o que ele estava fazendo e ele passou a seguir Jesus. E o que o Senhor espera de nós nesse processo de conversão? Que nós deixemos os valores que não são de Deus, não são de Cristo, não são bíblicos, deixamos tudo para trás para poder agora abraçar a fé, abraçar novos valores, ou abraçar os valores de Deus, os valores éticos, cristãos, bíblicos. Então, sim, eu vou deixar para trás aquilo que eu sei que não é de Deus, não é certo, não é correto, e agora eu vou viver uma nova vida com Deus. Eu vou deixar a mentira, a inveja, a falsidade, a pornografia, eu vou deixar o engano, eu vou deixar tudo que é errado e agora eu assumo uma nova vida, um novo compromisso. E eu passo a seguir Jesus. Esses são os processos de conversão e de caminhada com Cristo. Em qual processo você ainda precisa ser trabalhado? Você ainda precisa ser moldado? Em qual desses processos? Em qual ponto você se identificou? Que você está bem ou que você ainda precisa melhorar? Então vamos. Assim como Pedro, e Pedro foi, não preciso nem dizer, né? Como foi Pedro que você vê, foi aquele que pregou, que ensinou, foi um dos pais da igreja. Então nem precisa dizer o quanto Pedro fez. É assim que temos que ser. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que Ele fale profundamente ao seu coração. E eu convido você para uma próxima reflexão. Deus abençoe. Fique na paz.